Pastor diz que Deus adora o homem, mas a oração final é pior ainda. Fica nesse vídeo onde a gente vai ver agora uma igreja americana, onde ali o dito pastor, está dizendo e pregando que Deus adora a humanidade. Ou seja, as coisas estão aí completamente invertidas. Então, vamos ao vídeo. What if God worships me? Can you say that with me? What if God worships me? Ele ainda pede para as pessoas repetirem com ele: Deus me adora. Olha esse absurdo. A God who worships me is quite the statement. I know, but follow me. Não é uma afirmação forte, não. É uma heresia. É um absurdo. Não existe isso. Now I get it. We've started to worship a very big heteronormative white Jesus that we constantly thank for standing between us and a mean God. But really, who, what, when, and why? Worship has become so God-centered. A adoração tornou-se tão centrada em Deus. Olha só o problema que ele está encontrando no cristianismo, porque essa igreja se diz ser cristã. E a pregação dele, durante a pregação dele, ele está dizendo que a adoração, um dos problemas da adoração é que ela se tornou centrada em Deus. Olha só que absurdo para ele. A adoração se tornar centrada em Deus. Então, esse é o grande problema para eles agora. E pessoal, isso não é algo recente, isso já tem acontecido já de um tempo. Cada vez mais as igrejas estão se tornando mais centradas no homem e querendo retirar a centralidade de Deus. A gente tem visto isso, viu, com esse crescente da teologia coaching aqui no Brasil, por meio de David Leonardo e vários outros aí que seguem essa linha. Vitor Azevedo, Tiago Brunet e vários outros. A teologia que coloca o homem como centro, a teologia que fala ali dos sentimentos do homem e que traz um evangelho açucarado, um evangelho que fala de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir, não fala de arrependimento, não coloca Deus no centro. That it risks the subjective colliding of our own things, our biases, etc. What if worship is us on the mountain of transfiguration? This space where God spoke, that God was well pleased. This place where God spoke about God's Son in such a way that the light shone on him and God looked and said, wow. What if worship is Genesis 3:8 that says, when God says, where are you? And who told you that you were naked? Who told you that there was a flaw in your beauty? The God who meets us and keeps confirming that who we are is good enough. Agora ele fala então que o homem, ele é bom e que o homem é suficiente. Olha só que absurdo, meus irmãos. Algo que vai completamente contrário ao evangelho. Isso se diz ser uma igreja. Pessoas estão ali ouvindo, pessoas estão ali dizendo ser cristãs. A gente vai ver mais daqui a pouco uma oração e pessoas ali, um fundo musical, pessoas ali como se estivessem em uma igreja adorando. Meus irmãos, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma sinagoga de Satanás. What if that's worship? We declare. Olha agora esse momento da oração. Olha o que esse homem está orando. Ou pelo menos ele acha que está orando, porque imagine Deus olhando para essa oração. Preste atenção nas palavras dele. Fundo musical, as pessoas ali como se estivessem sendo tocadas por aquilo que ele está falando. Fundo musical, todo um aspecto ali de igreja, como se fosse igreja muito parecida. Mas olha essas palavras. We declare. Declaramos que você é o Deus que nos adora. Meus irmãos, que absurdo. Aonde na Bíblia fala que Deus adora o homem? Meus irmãos, olha o que diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe,
o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, não existe isso de o ser humano, o homem, ser adorado por Deus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei dos Reis, o soberano, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Como pode alguém dizer uma aberração tão grotesca como essa? E as pessoas estarem ali adorando, como se estivessem adorando, como se estivessem ali num momento altamente espiritual. Alguém orar dizendo, falando para Deus que Deus o adora. Meus irmãos, isso não existe. Isso é algo completamente inventado pelo homem. Mas quantas coisas mais têm sido levantadas, cada vez mais, às vezes não tão grotescas como essa. E as pessoas têm ido. E as pessoas têm acreditado, porque não leem a palavra de Deus, porque não conhecem o Senhor. E as pessoas buscam tudo aquilo que fala ao seu próprio coração, que fala conforme essa pessoa quer ouvir. Todo mundo quer ouvir que ele é o centro, que ele é bom, mas não querem ouvir a verdade do Evangelho, que ninguém é bom. Como Romanos 3:23 vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. E por isso o homem tem que se arrepender, porque ele está perdido em seus delitos e pecados. E por conta dos seus pecados ele é inimigo de Deus. E por conta disso requer que a justiça de Deus recaia sobre ele, o condenando eternamente no inferno, que é a condenação para aqueles que pecam contra um Deus justo, contra um Deus santo e contra um Deus eterno. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que elas são boas e que Deus as adora. Mas essa não é a realidade, meus irmãos. E aqueles que acreditarem nisso, quando Cristo voltar ou quando morrerem, se depararão não com um Deus bonzinho que a adora, mas com um Deus de justiça, que a lançará no lago de fogo e enxofre. É para esse lugar que as pessoas que acreditam nesse falso evangelho irão, se continuarem pensando dessa forma, se continuarem achando que Deus é brincadeira, se continuarem achando que eles podem inventar o que quiserem e podem viver como bem quiserem e fingir que estão adorando a Deus, ao Deus verdadeiro, quando na verdade estão se adorando, estão inventando um Deus conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio coração. That's how much you love us. That's how much you desire us. That's how much you are for us. Or when we step into your presence, we come with our full selves, fully naked and unclothed, and there is no shame. Daí o nome da igreja. Because what you have created, since the very beginning, you declare good, and it is still good. Essa é a necessidade que o homem tem de se sentir bom, de se sentir idolatrado. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 3, vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, meus irmãos, como a própria palavra de Deus diz, que chegaria um tempo
em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Com isso, juntariam mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Essa é uma concretização do que está dizendo na palavra de Deus. As pessoas estão juntando os mestres e buscando locais e supostas igrejas que falam aquilo que elas querem ouvir, mas não a verdade do evangelho necessária para elas. Você prefere ouvir aquilo que você gosta de ouvir? Você prefere ouvir algo que vai aumentar o seu ego? Algo que vai te colocar ali como se fosse uma pessoa boa e tudo mais, mas no final vai te conduzir à morte eterna? Ou você prefere ouvir a verdade do evangelho que confronta os seus pecados, que te leva ao arrependimento, mas que no final conduz para os céus? Essa é a palavra de Deus. E podem falar o que for, podem tentar mudar, podem inventar a igreja que for, mas a palavra de Deus se permanece única. Esse livro se manteve por eras, por milênios. Essa palavra se manteve por muito tempo e não vai existir igreja nenhuma, suposta igreja nenhuma, movimento nenhum que consiga destruir esse livro, que consiga destruir essa palavra. Podem tentar, podem inventar um monte de coisa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você gostando ou não, essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Deixe aqui então nos comentários o que você achou desse vídeo, se inscreva aí no canal e manda aí para alguém esse vídeo aí para nos ajudar. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.